Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre podcast, depois vamos aí ver a questão das onomatopeias, outra questão também são as historinhas em quadrinhos, tudo bem? Então vamos começar aqui por podcast, certo? Há um certo tempo, não tão distante assim, né? Sou desse tempo também, a gente tinha muito a questão do rádio, certo? A TV não era tão popular ainda, não tão popular na questão financeira de adquirir uma. A melhor maneira de se obter uma informação era através do rádio, certo? Mas com a evolução dos meios tecnológicos, isso veio a facilitar bastante o surgimento de novos gêneros. E vamos falar hoje dos podcasts. Na verdade, eu até faço um trocadilho assim, um programa de rádio ambulante. Por que eu faço esse trocadilho com essa brincadeira, de certo modo, chamar de rádio ambulante? Porque é algo que você pode ouvir a qualquer hora, a qualquer dia, tá certo? E isso vai depender muito do tempo que você tem para utilizá-lo, ok? Antes, obviamente, se quisesse assistir, no caso, ouvir uma programação, o que é que você deveria fazer? Você deveria esperar o momento daquela apresentação, daquela divulgação daquele conteúdo e ficar esperando o horário que ele iria ao ar. No caso dos podcasts, isso não vai acontecer. Você pode simplesmente fazer o download e ouvir no momento que você quiser. Ou, se você é um fã realmente dos podcasts, pode até obter algumas assinaturas e poderá ter esse conteúdo em tempo real, ok? Então vamos lá. São programas de áudio, podcasts, são programas de áudio sobre demanda. Okay? Por isso que eu falei da questão das assinaturas. E o ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais, não é isso? Principalmente, no meu caso, gosto muito de ouvir a Jovem Pan. Eu gosto muito do Planeta DJ, as 7 melhores, certo? Nesse caso, eu tenho que pesquisar pelos horários para poder ter acesso. No caso dos podcasts, eu ia facilitar essa questão. Posso ter acesso a qualquer momento e ouvir no momento que eu estiver no momento de lazer, obviamente. Então, esse tipo de formato de áudio está cada vez mais popular no Brasil. Obviamente, né? Tudo que é novidade não vai escapar da nossa curiosidade, não é isso? Então, como surgiram os podcasts? O termo podcast vem da junção do iPod, dispositivo reprodutor de áudio, da Apple, e broadcast, palavra em inglês que significa transmissão. Olha aí, a junção dessas duas palavras deu origem aí podcast. Os créditos para a criação desse conceito são atribuídos ao ex-GV da MTV Adam Curry e ao desenvolvedor de software Dave Winer. Em 2004, esses criaram um programa chamado iPodder, que permitiam baixar automaticamente transmissões da internet para iPods, ok? Então, quem diria, né? Olha o tamanho da evolução. Antes, se quisesse um conteúdo em áudio, tinha que apelar aí para alguns programas, no caso, até sites. No caso aqui que eu falo, os for sharing, não é isso? Bem antigo, né? Acho que antigo não. É recente, viu, gente? Antigo para vocês que estão tendo acesso aí a novos gêneros nesse tipo de arquivo. Então vamos lá. Como ouvir um podcast? Obviamente que nem todos sabem como ouvir, certo? Alguns até ouviram, mas não chegaram a explorar esse conteúdo a fundo. Então, diferente dos programas de áudio tradicionais, os podcasts podem ser ouvidos a qualquer momento. Basta acessar sites e serviços que agregam esse tipo de conteúdo. Um dos mais populares é o SoundCloud. Então, se você quer ter acesso a um programa, a um conteúdo e quiser explorar mais, acesse esse site aí. Não estou fazendo um lobby aqui, certo, gente? Só uma maneira de você expandir mais acerca do assunto. Então, que se destaca por permitir maior interação entre os podcasts e os
ouvintes. Ou seja, é uma maneira que você vai procurar ter aquela interação maior entre quem produz e, obviamente, o público-alvo. No caso, atende a maioria do público em que ele, principalmente onde está inserido os jovens. Então, vamos agora para a questão das historinhas em quadrinhos. Falamos um pouquinho dos podcasts, certo? Acredito que foi um termo não tão estranho assim para vocês. Agora, quadrinhos. Professor, quadrinhos eu adoro. Eu costumo ler bastante quadrinhos. Eu gosto daqueles balões, eu gosto daquelas palavrinhas estranhas que tentam imitar algum barulhinho. Isso mesmo, gente. Vamos explorar esse gênero também muito interessante que são as histórias em quadrinhos. E não podemos falar de histórias em quadrinhos sem falar um pouquinho da história, ok? Então vamos lá. Depois disso, a gente entra no nosso assunto que realmente interessa, que são as onomatopeias. Já vimos isso na aula passada quando falamos de onomatopeias nas letras de canções. Quem gosta aí, quem é fã de Sandy Júnior, provavelmente já ouviu aquela música Quando Você Passa, e que ela faz ela reproduz uma onomatopeia, quando diz turu, 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 quando você... Não sou um bom cantor não, mas já reproduzei aí a onomatopeia para que você possa entender o que seria. Então esse turu, turu, ela querendo imitar o som da batida do coração, não é isso? Quando vê alguém passar, o crush dela, no caso, ou o seu, quem gosta de ouvir essa música, ok? Então vamos lá. História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar historinhas por meio de desenhos e textos dispostos em uma sequência normalmente horizontal, tá certo? Então é isso, onde você tem acesso aí a uma narrativa que ela vai apresentar um enredo, certo? Esse enredo, obviamente que teremos aí o estado inicial, temos o conflito, o clímax e até o desfecho, tá certo? E outra coisa também sobre a história possui fundamentos básicos de narrativas, como já falei, não é isso? Enredo, personagens, o tempo, o lugar, o desfecho, falei agora há pouco, certo? No geral, apresenta uma linguagem verbal e não verbal, tá certo? É muito presente essas duas questões aí. Professor, eu já esqueci um pouquinho do que seria essa linguagem verbal e não verbal. Não pode esquecer, certo? Então, verbal é tudo relacionado ao falado ou escrito, e enquanto não verbal é a questão dos sinais, dos sons, tá certo? Então, bom relembrar isso aí, tá bom, gente? Vamos à próxima. Onomatopeias, como eu falei para vocês, trata-se de quê? Trata-se de uma tentativa de imitação de sons da natureza. Então, isso vai ocorrer como? Quando você faz assim, toque, toque. Obviamente que você vai associar o quê? A uma batida na porta. Mas existem tantas outras que poderão aparecer na sua história em quadrinhos, tá certo? Então, tic-tac, tic-tac. Obviamente que você vai relacionar o quê? O barulho, o som do relógio. Toque-toque, o som de bater na porta. Sniff, sniff. Nesse caso, uma tentativa de imitar o que seria alguma pessoa triste ou chorando, ok? Buá, buá. Aparece aquelas, quase que uma caricatura, com aquele rosto banhado em lágrimas. Então, e aparece esse buá, buá. Obviamente que o choro, ou um choro bem mais estrondoso, podemos dizer assim, acerca desta ação que vocês poderão encontrar na história em quadrinhos, ok? Então, temos aqui uma lista de onomatopeias que facilmente você pode associar ao significado que elas podem emitir durante a sua leitura, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, outra coisa que é muito importante observar nas histórias em quadrinhos é quanto ao tipo de balão que é utilizado, certo? Você pode ter um balãozinho aqui, aquele mais arredondado, sem pontilhados ou sem arestas, certo? Que indica o quê? Fala de personagem. Esse primeiro aqui
esse primeiro aqui está indicando a fala de uma personagem. Enquanto o segundo, ele vai indicar o quê? Esse balão pontilhado. Ele vai indicar que tem uma pessoa cochichando, certo? Imagine aí, você se torna um produtor dos bons de revista em quadrinhos e vai colocar lá, coloca duas personagens que estão conversando e essa voz está bem baixinha, um cochicho, vai utilizar o quê? O balão pontilhado. Tudo bem? Então o outro, aquele balão que indica o pensamento das pessoas, que a pessoa está pensando, que ele surge com uma nuvenzinha, esse terceiro aqui indica o pensamento da personagem. O grito do personagem é aquele que possui algumas arestas, não é esse? E aquele balão um pouquinho mais arredondado, certo? Bom dia, professora. Então, como você pode observar, ele está puxando aí para várias pessoas, ou seja, indica a fala de vários personagens ao mesmo tempo. Esse aqui é o clássico, não é isso, gente? Aquela lâmpadazinha que acende, no caso, uma pessoa tendo aí uma boa ideia. E aquele balãozinho que, em formato de nuvem, mais ou menos, vai indicar o quê? Vai indicar a questão aqui das dúvidas que a personagem pode apresentar na sua fala. E o outro tipo de balão, o personagem, quando ele está admirando, ok? Então, podem perceber que para cada situação existe um tipo de balão. Por exemplo, isso aqui, o personagem não consegue se expressar. Então, que aparecem essas pontuações aqui, ok? Então, gente, é isso. Eu não posso falar de revista em quadrinhos sem... aliás, não posso falar de onomatopeias sem falar de revista em quadrinhos e muito menos eu não posso falar sobre onomatopeias se não tocar também no assunto de tipo de balão, certo? Porque tudo isso, todo esse conjunto de fatores facilita a sua compreensão acerca do assunto e antes mesmo até de ler uma revista em quadrinhos, antes de verificar os diálogos, você pode até mesmo interpretar pelo tipo de balão, pelo tipo de onomatopeia que está lá. Tudo isso vai facilitar a sua compreensão na hora de compreender e interpretar uma história em quadrinhos. Tudo bem? Então, gente, é isso. Vocês irão fazer a atividade que irá junto com a agenda e verifiquem tudo o que foi dito nesta aula para que você possa realizar sua atividade com sucesso. Tudo bem? Tchau, até a próxima aula.